Boa tarde, mulheres da Women Invest. Eu estou muito feliz por estar aqui pela segunda vez. E hoje a gente vai ter o painel de ações com essas queridas amigas aqui, mulheres que estão no dia a dia de ações. É meio raro você encontrar mulheres aí numa mesa fazendo ações, né? E é uma satisfação, porque eu sei que da forma que elas fazem porque elas gostam mesmo, porque é uma rotina meio desgastante. E eu não tenho dúvida que essas três comigo junto, a gente faz a diferença no dia a dia de ações. Tá? Comigo aqui eu tenho a Priscila Araújo, da O3, tenho a Fabiana Aranha, da BTG Pactual, e a Sara Delfim, sócia fundadora da Thalia Capital, e o meu nome é Paula Moreno, eu sou gestora da Apex, tá? Uma gestora de ações. E acho que, para começar aqui esse bate-papo, a gente queria entender, bater um papo aqui com relação ao entendimento como a questão macroeconômica afeta o desempenho das ações e dos setores. E, começando com a Priscila, o que ela analisa para fazer uma boa escolha de uma empresa? Boa tarde a todos. Obrigada, Paula. É um prazer estar aqui, né, com essas mulheres tão expoentes desse mercado, compartilhando esse painel. Acho que tudo começa com o cenário macroeconômico, né, Paula? Assim, quando a gente decide investir numa ação, né, não basta a gente olhar a questão qualitativa, né, do investimento, né? Ela pode ser uma excelente companhia com um excelente management, governança corporativa, uma posição de mercado muito boa, mas ela tem que estar num preço que faz sentido a gente fazer aquele investimento naquele momento, principalmente em comparação a outras alternativas que a gente tem dentro do mercado financeiro, mas especialmente numa gestão de renda variável e em outras ações que a gente tem disponíveis no mercado. Então, o cenário macroeconômico ele começa para a gente conseguir projetar aquela companhia, né? Então, todas as projeções e o modelo que a gente desenvolve, ele depende de uma série de variáveis macroeconômicas que são imputadas nesse modelo, seja crescimento do PIB, seja a taxa de juros, seja a moeda para o curto prazo, eles vão alterar as projeções e, obviamente, dependendo do setor e da companhia, uma variável impacta mais do que a outra, mas todas elas são importantes. Então, num primeiro aspecto, essas variáveis impactam no valuation da companhia, né? E qual é o valor justo dessa ação. E o segundo ponto, e muito importante também, ela impacta na construção do portfólio, né? Então, quando a gente fala muito na terminologia específica de mercado financeiro, o que é top-down e o que é bottom-up, né? Na prática, é o que é macro e o que é micro, né? A questão específica da companhia é o micro, é o que a gente chama de bottom-up. Mas a questão macro, né, que é o top-down, ela impacta também na construção de uma carteira de ações, especialmente quando a gente está falando na gestão de um fundo ou de um portfólio, olhando mais o curto e médio prazo. Então, esse cenário econômico, ele impacta, num primeiro momento, como a gente disse, o valuation, o bottom-up, mas impacta também o top-down macro e nos ajuda a entender a construção do portfólio e que tipo de portfólio a gente deve ter para aquele horizonte, né, de curto e médio prazo. E na escolha de uma boa empresa, como que você situa isso daí? Uma boa empresa, né, ela é uma empresa que deve navegar bem em qualquer um desses cenários. Então, usualmente, aqueles investimentos mais de médio e longo prazo numa carteira de ações, eles dependem muito menos do cenário macroeconômico de curto prazo. Então, boas histórias e bons investimentos de médio e longo prazo, eles acabam dependendo muito menos desse cenário macroeconômico de curto prazo, porque eles são histórias, né, o que a gente chama de compounders, são histórias que têm ganhos competitivos, têm ganhos de eficiência, têm um posicionamento de mercado e uma gestão eficiente o suficiente para que no médio e longo prazo seja um excelente investimento, independente do cenário macroeconômico de curto prazo. Fabiana. Usar o seu, Pri,
Pronto, mais fácil. Bom, eu sou a Fabiana Arana, como a Paula já comentou, eu acho que nós todas aqui temos pelo menos 20 anos de experiência no mercado de ações aqui no Brasil e América Latina. É raro, né, Paula? E nós nos conhecemos também há muito tempo. Esse grupo aqui tem poucas mulheres no mercado financeiro e tem menos ainda no mercado de ações. E a gente quer que isso mude, né? Que todo mundo entenda mais, né, e cada vez mais um pouquinho do mercado de ações, que é um mercado bacana, é um mercado para longo prazo, é um investimento. Quando a gente pensa em investir em ações, a gente tem que pensar no longo prazo. E, comentando aqui os 2 pontos que a Paula pediu para a gente falar, de variáveis macro, a Pri comentou o quanto é importante projeção de PIB, taxa de juros, por exemplo, inflação, né, exemplificando a parte de taxa de juros. A gente estava com uma Selic de 2%, que foi para 13,75%. Então, vocês podem imaginar o que acontece no balanço de uma empresa mais alavancada, né? O foco do management para empréstimo, para pagamento de juros, que subiu, né, tanto em importância e relevância dentro das decisões ali do dia a dia. Então, variáveis macro têm uma importância muito grande. Inflação, que eu acabei de comentar. Às vezes, a gente está ali, a inflação começa a pegar e quem administra um portfólio vai olhar, poxa, que ação que ela é exposta e ela tem poder de repasse de inflação para eu estar posicionado mais nesse papel, né? Então, uma empresa de alimentos, ela tem o poder de repassar mais do que uma empresa de um bem não essencial, ou de uma coisa um pouco mais supérflua, né? Então, o impacto é muito grande. E como a Pri estava falando, quando a gente vai para mas como é que vocês escolhem uma ação para comprar? Puxa, a gente vai lá, a gente conversa com o management da empresa, com o departamento de RI, com o CEO, com o CFO, como é que é a projeção de receita? Como é que vocês estão pensando? Né? Como é que é a receita? Como é que você vê a receita da sua empresa em 1, 3, 5, 10 anos? E preço? Você vai conseguir repassar? É com a inflação? É menos? É mais? E o custo? Né? Crescendo, você vai conseguir diluir custo? Bom, e despesa? Né? E a parte financeira? E o crescimento? Aí a gente volta para o escritório, senta ali, projeta, coloca num Excel, faz todas as continhas, projeta a receita, projeta custo, projeta a despesa, o famoso fluxo de caixa descontado também, faz umas continhas lá, e como a Pri comentou, às vezes a empresa é uma excelente empresa, né, que um dia fala, aquela empresa um dia eu quero comprar, mas se ela está cara, não necessariamente ela vai ser um bom investimento. E, às vezes, a gente tem empresas em setores que a margem é baixa, é um setor mais desafiador, mas o management é excelente e consegue entregar e todo ano está ali se reinventando e conseguindo diminuir custo, diminuir despesa, manter, aumentar a margem. Às vezes, a gente tem empresas muito boas em setores mais desafiadores. E, às vezes, você fala, puxa, essa empresa aqui eu quero comprar, quero ser parceiro desse management. E, Paula, respondendo sua segunda pergunta, do que é importante, né, numa empresa? Eu acho que, puxa, a gente... eu estava, semana passada, até uma troca legal, a gente tem um programa lá no BTG, todo ano, alguns executivos vão para Harvard. Eu estava em Harvard a semana passada e a gente discutiu muito isso, o que como olhar e como investir numa boa empresa, o que a gente era fazendo um paralelo com o próprio BTG, o que daqui, todos esses estudos de case que a gente fez, o que a gente pode trazer para o BTG. Eu acho que uma coisa super importante é management, né? Outra coisa muito importante é escala. Você investir num business que tem escala, que tem futuro. Acho que o Brasil é um país muito bacana, a gente vê que os estrangeiros gostam de estar aqui, porque é um país que tem 200 milhões de pessoas aqui e muita coisa tem escala. Então, muita empresa europeia veio para cá, é um país que tem escala, então acho que é uma coisa importante pensar em escala, né? O setor com menos competição possível, né? Que você consiga ser um líder de mercado, acho que esses são fatores bem importantes na hora de escolher um papel, uma empresa para investir. Obrigada. Não, eu, para fechar, assim, concordo 100% com tudo que a Pri e a Fabi falaram, e eu vou tentar trazer alguns exemplos, que eu acho que fica mais fácil entender o que a gente discutiu aqui, né? O cenário macro ele é importante, né? Quando o juro está baixo e o PIB está crescendo, é bom para todo mundo, né? Todo mundo ganha mais, os lucros sobem, então, e o preço da ação
ele persegue o crescimento de lucro. Então, enquanto há crescimento de lucro, as ações tendem a se valorizar. Num cenário macro difícil, como a gente está vivendo hoje, não hoje, né? Vamos lembrar o que aconteceu de 5 anos para cá, né? 5 não, de 2020 para cá. A gente passou por uma pandemia em 2020, 2021, o Brasil teve a sua pior seca, né, onde, pela primeira vez na história, o brasileiro pagou bandeira preta de energia, isso significa inflação. A gente, em 2022, só entrou em guerra com uma superpotência nuclear, né, na Europa e a Rússia, o que deu um choque de petróleo, isso significa inflação, isso significa juros subindo no mundo. E, em 2023, né, principalmente aqui no Brasil, a gente viveu uma eleição tumultuada e toda essa discussão fiscal e etc. e tal. Então, foram 4 anos muito difíceis. Aí, se vocês perguntarem, pô, a Bolsa caiu, então, nesse período? Não. Quando a gente olha de 2019 para cá, a Bolsa subiu 26%, apesar de todos esses desafios. Por quê? Porque, dentro do índice da Bolsa, você tem empresas como os bancos, que é um setor que vai bem quando o juro sobe. Você tem empresas de commodities que o preço sobe à medida, né, que as economias do mundo crescem. China crescendo é bom para as commodities. Mas você tem muita coisa boa fora do índice da Bolsa, que é o meu trabalho, e o trabalho da Pri e do time da Fabi, que é justamente esse, procurar empresas que se beneficiam em qualquer tipo de cenário macro, que, por suas próprias características, elas cresçam mais. Quais são essas próprias características? Empresas que tenham vantagens competitivas, que tenham marca, que tenham produto diferenciado, entrega de um serviço diferenciado, escala. Quanto mais escala você tem, menor o custo de produção, né? Tudo mais constante, essa é uma regra de microeconomia. Então, os exemplos que eu trago aqui, a Bolsa, apesar de todos esses desafios, subiu 26% de 2019 para cá. Quando eu pego uma WEG, alguém aqui conhece a WEG? É uma super referência na indústria brasileira, uma super exportadora, né, de motores, de equipamentos elétricos. Ela multiplicou por 4. Com tudo isso que aconteceu no mundo. Assim. Por quê? Porque é uma empresa, não dá para falar palavrão, né? Mas é uma empresa assim, tipo um time ali focado, tem seus diferenciais, tem produto com qualidade, tem autossuficiente em energia, então você teve apagão, você teve o choque de preço de petróleo, choque de energia, o custo de produção não mexeu, o lucro mais do que dobrou nesse período. Então, são essas empresas que a gente tenta procurar todo dia. Um outro exemplo mais concreto, Localiza. Todo mundo aqui sabe, Localiza é uma empresa que aluga carro. A Localiza, o que aconteceu durante esses 4 anos de crise? O pequeno e médio competidor da Localiza morreu pelo caminho, encolheu. Porque o juro subiu, o crédito ficou caro, como é que ele vai tomar dívida a um custo muito alto e comprar frota para alugar a frota? A Localiza ela é quase 4 vezes maior que o segundo colocado, né, que é a Movida. Então, em momentos de crise, as empresas líderes elas saem fortalecidas, porque o pequeno e médio ele encolhe, ele morre. Enquanto a Bolsa subiu 26%, a Localiza multiplicou por 3. E o que aconteceu com a Movida, que é o segundo, né, colocado e competidor da Localiza? Por ela ser um pouco mais frágil, ter um custo de dívida maior, ter mais dificuldade para crescer, ela cresceu 1,5 vezes o preço da ação, que também é bom. É muito melhor do que a Bolsa. Então, você vê, uma empresa que tem mais vantagens competitivas, cresce mais o lucro e, portanto, cresce mais o preço da sua ação. E, para finalizar, um exemplo que eu adoro, porque eu sou a frenética do Mercado Livre, acho que todo mundo aqui, né, em algum momento do dia, vê lá um pacote do Mercado Livre na portaria. Nesse período, o Mercado Livre, o preço da ação multiplicou por 4 também. O que aconteceu com o preço da ação da Magazine Luiza? Caiu 2,5 vezes. Por quê? O Mercado Livre tem quase 1,5 milhão de vendedores plugados na sua plataforma. A Magazine Luiza tem 200 mil. É um crescimento expressivo. Para quem não tinha nada há 5 anos atrás, ter 200 mil
é muito relevante, é um crescimento rápido. Só que o outro cara ali é uma Ferrari, ele está com 1,5 milhão. A maioria dos 90% das compras no Mercado Livre você recebe em 24 horas. O cliente tem pressa, não sei por quê, mas a gente aqui tem faniquito se o negócio não chega em 24 horas. Então, o cliente prefere, às vezes, até pagar mais num produto da plataforma no Mercado Livre, porque ele vai receber mais rápido. Então, assim, é só esse comparativo, assim, apesar de tudo que aconteceu de ruim no mundo, e a Bolsa ainda ter subido seus 26%, tem coisa que está fora do índice da Bolsa e que é o nosso trabalho investigar todo dia quais empresas vão se superar, vão, por diversas razões, surpreender em crescimento, o seu competidor não vai ter fôlego e elas vão acelerar seu ritmo de crescimento. Então, essa que é a importância assim, desse estudo que a gente faz, né? A gente respira isso 24 horas por dia, de fazer essa investigação, como a Fabi falou, sentar no computador, tentar imaginar como vai crescer o lucro dessas empresas, mas se eu estressar, assim, se cair um míssil no lugar errado na Ucrânia e eu tiver que colocar o meu dólar a 6, a minha energia a tanto, o que acontece? Putz, aguenta desaforo, ainda assim o lucro dessa empresa vai crescer. Então, você pode comprar e navegar tranquilo, né? Então, é um trabalho assim que o macro influencia, mas o que a gente tenta fazer é unir o macro com esse micro assimétrico, assim, mesmo num cenário adverso, empresas que vão se diferenciar. E o mais legal de tudo isso é que você já localiza o Mercado Livre, não é que elas multiplicaram por várias vezes, elas estão caras, né? Elas têm muito potencial de valorização ainda, em função de tudo isso que você comentou e de perspectivas muito favoráveis para frente. Então, é muito legal esse trabalho. Bom, eu vou pegar um gancho aqui até o cenário atual de juros no Brasil. Eu acho que a gente tem se questionado, né, como que a Bolsa vai performar. Queria discutir um pouco a questão setorial, né, e quais os setores a gente mais gosta nesse ambiente. Eu vou começar pelo lado até da Apex. Tá? A gente estava num lado um pouco mais conservador, a gente tinha aí um ciclo de juros, a Selic indo para 9,75, né? O mercado chegou a se animar bastante, né? Uma expectativa da Selic até 9, e a gente tinha esse cenário até 20 dias atrás. Né? Então, a gente já estava do lado um pouco mais conservador, com a visão que a questão fiscal no Brasil, a gente tem uma meta fiscal para o ano que vem de ter um déficit zero. A gente acha que vai ser bastante complicado ter esse déficit zero. O mercado está esperando um 0,8, mas mesmo um 0,8 a gente vai ter que fazer alguns sacrifícios, né? Que eu acho que, no fingir, a gente vai ver esse resultado, né? Um déficit de 0,8, e a expectativa nossa é que ele cumpra o arcabouço fiscal, né? Ou seja, ele vai ter que fazer contingenciamento. Então, esse questionamento que a gente vai viver ao longo dos próximos 3 meses faz com que esse 9,75 esteja bastante balanceado, tá? Que é o nosso cenário. E a gente tinha mais uma outra variável, que era o cenário do FED. A gente achava que o FED ele teria que ser mais conservador, sim. Ele fez um bom trabalho de trazer a inflação nos Estados Unidos para o patamar que está agora, de 3,5%, só que para trazer de 3,5% para 2%, ele tem que ser mais conservador. Semana passada, ele foi até mais conservador do que a gente imaginava. Tá? Ele veio com um discurso reconhecendo a melhora de inflação, o mercado de trabalho realmente já está dando sinais de enfraquecimento nos Estados Unidos, mas ele manteve, ele fez uma revisão de Fed Funds para o final do ano que vem, 50 bases, tá? E ele vê corte mais para o final do ano que vem. Tá? Eu acho que muito ainda está um pouco em linha com o que a gente imaginava, tá? E eu acho que a questão que a gente tem que colocar aqui, mudou alguma coisa para a Bolsa no Brasil? Como que vai ser o desempenho nesse ambiente? Tá? Então, o primeiro ponto primeiro, a gente tem que acreditar que a economia americana, com esse juros real que está muito alto, tá? A gente está falando de um juros real de 10 anos a 2,20, tá? Então, é um juros bastante alto, um Fed Fund de 5,5%, e agora a gente começa a ver os sinais de desaceleração na economia. Nós, especificamente, a gente acha que a recessão nos Estados Unidos vai ser uma recessão branda,
ela vai acontecer entre o primeiro e o segundo TRI. Os dados do quarto TRI também já vão mostrar o enfraquecimento, e, por conta disso, o Fed vai ter espaço de começar a cortar os juros no segundo semestre do ano que vem. Então, está muito em linha com o nosso cenário base. Tá? O que pode dar errado? Se o Fed tem que continuar a subir os juros, porque a economia não desacelera. Então, a economia não desacelerando seria o risco ruim para os mercados, tá? Porque aí o dólar vai ficar forte, e aí você ainda não tem dinheiro de investidor, principalmente estrangeiro, na Bolsa Brasileira. Tá? Esse não é o nosso cenário base, a gente tem um cenário que converge para essa queda de juros no segundo semestre. Tá? E aí, dentro da Bolsa Brasileira, a gente já vê uma bolsa que já estava muito descontada. A Bolsa Brasileira ela subiu bastante no segundo trimestre, acompanhando um pouco as bolsas internacionais, mas é uma bolsa que ainda está muito descontada com relação à média histórica. Tá? Então, a gente tem este suporte de valor na bolsa. Então, a gente acha que faz sentido, principalmente quando a gente vê essas correções, a bolsa, de novo, bateu 114 mil, eu tive isso há um mês atrás no valor, bateu 114 mil, e a gente achou que você tem que estar trabalhando os níveis de compra. Tá? Então, dentro da bolsa, setorialmente, tem coisas assim, com liquidez e defensiva. Eu pego o setor elétrico. Tem empresas dentro do setor elétrico que estão pagando mais, um juros real. Você pega o IPCA, está pagando mais do que o IPCA mais 11, 12, tá? Que tem uma taxa de interna de retorno muito elevada. Você ter isto dentro da carteira faz todo sentido. Tá? Bancos, que a gente comentou aqui. Os bancos brasileiros, num cenário que a Selic está a 9,75 e 10, também vão navegar bem, e tem o suporte do valuation também dos bancos. Então, nesta composição faz sentido. E aí vamos para o setor de commodities, né, que é o peso da nossa bolsa. A gente tem ainda um ambiente que, na nossa visão, por mais que a atividade desacelere no mundo ano que vem, você tem ainda uma questão de oferta no petróleo. Então, para a gente, o petróleo ele continua ainda bastante sustentável ao longo do ano que vem. Então, este setor, dentro de commodities, faz sentido. A gente até adicionou um pouco do setor de mineração aqui no Brasil, é um setor que ficou bastante deprimido esse ano, por conta da queda do minério de ferro. A gente vê uma recuperação cíclica de curto prazo na China, nesse quarto trimestre. Tá? Então, a gente acha que mineração até o final do ano pode navegar muito bem. Tá? E dentro dos bancos que se beneficiam aí dessa queda de juros do mercado de capitais, a gente tem o BTG também, né? Vou até comentar, e faz parte da carteira dentro dessa parte de bancos. Tá? Então, assim, dá para compor um portfólio que faz todo sentido, e tem essa questão que o valuation está barato, que ajuda bastante nesse movimento. A gente está vendo uma correção grande no mercado de juros aqui no Brasil. A taxa de juros curta, aquela que eu falei que estava precificando 9, hoje está 10,40. 150 bases de precificação. A Bolsa segurou. Né? Então, acho que isso é um ponto. Você fala assim, 10,40? 10,40 eu também não acredito, acho que é 9,75. Então, eu acho que mostra que tem esse suporte do valuation da Bolsa. Tá? Agora, passar para vocês. Bom, se eu puder começar, assim, acho que a Paula explicou bem, tem muitas incertezas. Né? Quando a gente olha, assim, eu sou um pouco mais otimista que a média quando a gente fala de Brasil. O Brasil está muito bem. A gente começou projetando o PIB 0 no começo desse ano, hoje o PIB está sendo revisado para 3. A nossa balança comercial é uma porrada ultra, assim, 75 bilhões de dólares de superávit estimados para esse ano. Quanto mais você exporta, mais reais você tem que trazer. Isso, não vou dizer que valoriza o nosso real, mas ajuda a defender bastante. Né? E a gente tem uma matriz energética limpa, as empresas estão crescendo, a política no Brasil é aluno nota 6, é mais barulho do que coisas de verdade, mas o cenário externo tem um peso muito grande. E, de fato, acho que a grande incógnita é o que vai acontecer com o juro americano, que é o que determina a precificação de todos os ativos no mundo e no Brasil também. Então, diante desse cenário, o que a gente faz, né, como gestor? Porque tem o risco de dar tudo certo, a economia americana desacelerar, a inflação ceder, como está cedendo lá fora e aqui, e aí os bancos centrais continuam cortando os juros, o que é balístico para a Bolsa. Mas tem o risco,
e, na nossa cabeça, o risco é o petróleo, da inflação voltar e os bancos centrais terem que dar uma congelada nesse ciclo de corte. Aí a gente aprendeu isso pela guerra, assim, não é porque a gente faz isso há 20, 30 anos que a gente sabe tudo o tempo todo. Assim, confesso que eu aprendi que o 90% da inflação no mundo é explicada por petróleo, né? Você vê claramente que, logo depois da guerra, do choque do petróleo, a inflação americana foi para 10%. O petróleo voltou, a inflação americana está na casa de 3, 3,5%. A inflação no Brasil, que bateu 9%, está rodando na casa de 4, 5. Então, o petróleo... E o petróleo está em tudo, né? O petróleo está na minha roupa, no seu sapato, nessa garrafa, nesse microfone. Assim, petróleo é vida. Então, o preço do petróleo que está subindo, para nós, é o maior risco. Então, o que a gente faz, né, com o dinheiro que a gente tem lá no fundo? A gente seleciona aquelas empresas no Brasil que a gente acha que, por suas próprias características, vão continuar crescendo. Isso é um pedaço da carteira. Se a gente acha que o risco é petróleo, a gente compra petróleo, porque, se o petróleo continuar subindo, a gente ganha aqui, mas provavelmente o mercado vai começar a ver risco de inflação e juros. Aí a bolsa provavelmente vai corrigir um pouco. Nesse cenário de uma economia americana forte, dólar forte, o que você pode fazer também? Comprar o dólar. Assim, renda variável, que é o nosso painel, não é só bolsa. Dólar é um ativo variável, as commodities, como o petróleo, é um ativo variável, e as ações também são ativos variáveis. Então, dentro de uma carteira de renda variável, a gente pode ter bolsa, a gente pode ter commodities e a gente pode ter moedas. E se a NTN-B é boa, se o CDI é bom, a gente também pode ter isso na nossa carteira. Então, diante de todas essas incertezas, Paula, a gente está comprado em bolsa, porque as empresas estão bem, estão muito baratas, e a gente tem essas proteções, porque, eventualmente, o cenário pode se complicar um pouquinho. É esse que está funcionando. Bom, e só complementando, né, vocês devem perguntar assim, puxa, mas por que elas falam tanto de Estados Unidos? Né? A Paula falou metade do speech dela dos Estados Unidos, a Sara falou, e aí eu sempre brinco que, para mercados emergentes irem bem, né, com fluxo de entrada, e para o Brasil ir bem, os Estados Unidos não pode nem muito bem, nem muito mal. Nem muito bem para o mundo colocar dinheiro em ação nos Estados Unidos, nem muito mal para colocar todo o dinheiro em bond americano, né? Que é o considerado safe haven, né? Do mundo e do investimento. Então, é por isso que os Estados Unidos é tão importante para mercados emergentes. E aí, quando a gente para olhar a bolsa aqui no Brasil, a gente tem dois potenciais compradores. Na verdade, mas o que mais move o mercado são os investidores locais e pessoa física, que cada vez mais está entendendo de bolsa, né? Os agentes autônomos, eu sempre comento, 10 anos atrás, quando uma pessoa física, né, vocês queriam investir, eu queria investir, a Sara, a gente tinha 5, 6 bancos de varejo, que a gente falava com o gerente e eles falavam para a gente de 5 fundos, um de ação, um de renda fixa, né, 2 de renda fixa, um de multimercado e poupança. Né? Assim, resumindo, eram essas as opções que a gente tinha. Hoje, você entra lá na plataforma do BTG, tem 800 fundos. Né? Tem fundo da Dália, tem fundo de todo mundo aqui. Né? E tem fundos e fundos e fundos. O Bradesco distribui fundo do BTG, que o BTG distribui fundo do Bradesco, Itaú, todas as plataformas são abertas. E as opções para todo mundo e para vocês, ela é imensa. Então, a gente tem muitos escritórios de agentes autônomos. A figura do financial advisor por americano, qualquer família, né, que tem um filho, ela vai lá, ela tem um financial advisor que ajuda essa família a investir, ao seu saving para o seu filho ir para a faculdade. Isso é uma rotina americana. Aqui no Brasil isso acabou de começar. Então, hoje, você chega no escritório de agente autônomo, você chega no BTG, você chega em qualquer lugar e fala, olha, o que eu faço com o meu dinheiro? Né? Quantos anos você tem? Você vai viver tantos anos? Olha, coloca 5%, 10% em ações. Então, o mercado acionário ele já tem esse potencial de investimento que não tinha, gente, 10 anos atrás. Né? Então, aqui no a gente fala que esse é um movimento de financial deepening. O Esteves, o Salute, o meu top management lá do banco, fala muito desse financial deepening, que é o deepening mesmo dessa capilaridade que está tendo. E ação. Então, são duas forças.
da gente brasileiro investindo em ações e 2, do investidor estrangeiro. Investidor estrangeiro, gente, 13 anos atrás, mais ou menos, 2010, 70% do volume da Bolsa do Brasil era de estrangeiros. Hoje é o contrário, mais ou menos uns 70% de local e 30% de gringo. Então, foi mudando isso. Isso varia, né, ao longo do tempo. Então, o investidor estrangeiro é muito importante aqui também para a precificação do nosso ativo. Só queria falar um pouco isso, porque se Estados Unidos está bem, a gente tem um fluxo para mercados emergentes, e eu queria colocar o Brasil dentro de mercados emergentes. O Brasil está muito bem dentro de mercados emergentes. Quando entra um dinheirinho lá no fundo de mercados emergentes e o administrador tem que alocar o dinheiro, ele fala assim, puxa, em que país emergente eu vou colocar? Eu vou colocar na Rússia? Acabou, não tem mais Rússia. China, putz, eu já coloquei muitos anos lá, bacana, ganhei dinheiro, não quero mais colocar na China. A China continua out of flavor, tá, gente? Os investidores de mercados emergentes, eu estava em Londres o mês passado, o pessoal continua ainda um pouco preocupado com governança, né, com intervenção do governo. Então, o Brasil está muito bem na foto nos mercados emergentes. Isso é muito bom, salvo algum problema nos Estados Unidos. Então, era isso que eu queria complementar. Eu acho que, com relação aos setores que a gente gosta, a Paula e a Sara falaram super bem. Boas empresas, né? Empresas com crescimento. Quando a taxa de juros começou a cair, com essa expectativa de juros de vir de 3,75 para 9 e pouco, o setor de real estate começou a subir, né? Do mercado imobiliário, o setor de varejo foi bem, muita coisa foi bem com essa expectativa de queda de taxa de juros, e agora já está todo mundo ali um pouquinho mais com a barba de molho. Bom, Pri? Acho, sem querer ser repetitiva, mas assim, não dá para falar de Bolsa Brasil sem falar dos Estados Unidos, especificamente nessa semana e, né, o que aconteceu não só nos últimos dias, mas nas últimas semanas. E aí, complementando, juntando um pouco do que todas elas disseram, né, a gente depende do fluxo do estrangeiro, né? A grande verdade é que o fluxo do investidor local, né, com a taxa de juros, obviamente a gente já iniciou o ciclo de corte de juros, mas a grande verdade é que o grande fluxo para a Bolsa do investidor local só virá em 2024, quando a gente tiver essa Selic, CDI em um dígito, né, quando a gente não tiver mais NTNBs rendendo inflação mais 5%, agora voltou para 6%, né, depois dessa última volatilidade. Então, no curtíssimo prazo, a gente depende do fluxo do estrangeiro para que a Bolsa brasileira volte a andar, né? E o que está acontecendo no mundo, né, pontuando bem do que a Fabi falou, né, Brasil muito bem posicionado, China uninvestable, a gente olha os outros mercados emergentes, Índia, né, estava super hot esse ano, mas muito caro, né? Então, Rússia uninvestable, o Brasil é um país que tem crescimento, que está num ciclo de corte de juros, está extremamente barato e é líquido. Só que o que está acontecendo neste momento? E por que a Bolsa, né, depois de ter performado muito bem em maio, junho, julho, né, até começo de agosto, devolveu grande parte dessa valorização nas últimas semanas, né? A gente tem um problema, não só a questão de um banco central mais conservador na política monetária americana, mas a gente tem questões técnicas específicas do mercado de renda fixa americano, né, onde você tem uma questão de oferta e demanda pelos títulos americanos, né, um banco central americano enxugando um pouco a liquidez do mercado e grandes players globais como o Japão demandando menos esses títulos americanos, e a gente está vendo uma curva de juros americana com as taxas subindo dia após dia. A gente está com a curva de juros americana num patamar equivalente ao que a gente teve em 2007. Vamos lembrar, 2007 foi antes da grande crise do subprime nos Estados Unidos. A gente está falando em títulos americanos de 10 anos rendendo acima de 4,5% em dólar. Isso é uma competição muito, muito forte para os ativos de risco globalmente. Se você pode investir no lugar mais seguro do mundo, no Banco Central mais seguro do mundo, em títulos que rendem em dólar, 4,5%, que a gente pega for por 30 anos, isso é na faixa de 5 e pouco por cento, é uma competição muito grande para os ativos de risco e muito grande para a Bolsa local. Então, a gente tinha visto muito fluxo de estrangeiro este ano para a Bolsa brasileira, e a gente teve, né, nos últimos meses, uma reversão desse fluxo, e o investidor local também está com muito medo. A grande verdade é que, no curtíssimo prazo,
o risco da gente ter um evento, né, assimétrico, ele aumentou. Isso que está acontecendo na Bolsa local agora. Os investidores estão com as barbas de molho, a gente tem discutido isso, porque existe o risco, as empresas estão alavancadas nos Estados Unidos e elas conseguem suportar este patamar de taxa de juros que a gente está vendo nos Estados Unidos. Essa é uma grande dúvida. Então, existem incertezas de curto prazo, seja para as bolsas globais, mas também para a bolsa doméstica. Mas, quando a gente olha no médio prazo, e a gente está falando de bolsa, é um investimento em específico para uma carteira de pessoa física, é um investimento, tem que ser um investimento de médio e longo prazo. Então, quando a gente olha no médio prazo, é muito favorável às perspectivas de investimento na Bolsa brasileira. A gente tem patamares absurdamente descontados, como a Sara bem pontuou. A gente olha muito o Ibovespa, e eu sempre brinco, que Ibovespa não é bolsa. Muitas vezes as pessoas dizem, nossa, mas o cenário está tão ruim, o câmbio, o dólar, mas a bolsa não está reagindo. Muitas vezes o Ibovespa não está reagindo porque o Ibovespa tem uma composição de commodities e bancos muito grande. Quando a gente olha embaixo da superfície, as histórias domésticas brasileiras, elas devolveram grande parte da valorização que elas tiveram no segundo trimestre, e elas têm valuations muito descontados num cenário que, para o Brasil, ainda é bastante favorável com o corte de juros. Então, em resumo, a gente tem uma perspectiva muito favorável para o médio prazo para a Bolsa brasileira, e mais do que nunca, não dá para olhar, se pergunta de setor, Paula, mas eu acho que mais do que nunca a gente precisa olhar empresa a empresa, e aqui é o nosso trabalho, meu, da Sara, da equipe da Paula, da equipe do BTG, é olhar cada uma das companhias, porque a Sara deu um exemplo ótimo do setor de e-commerce, entre Magazine Luiza e Mercado Livre, isso sem falar na Via Varejo, ou Casas Bahia agora, que está numa situação muito mais desafiadora, acabou de tentar fazer uma capitalização com um preço de ação muito baixo, muito dilutivo para o acionista. Então, dentro desse mesmo setor, você tem empresas que estão indo muito bem, empresas que estão indo muito mal. E quando a gente fala em setores domésticos, eu queria dar um segundo exemplo, como a Sara apontou, dar exemplos práticos para vocês. Quando a gente pensa no setor de vestuário, vestuário, acessórios, varejo de moda, vamos pensar assim, no Brasil. A gente tem uma parte do varejo de moda que está sofrendo bastante com a competição. A gente tem um player que chama-se Shein, que está assim, inundando o Brasil de produtos e agora referendados com uma isenção de impostos até $50. A gente está falando de 20 milhões de toneladas que entraram nos últimos 30 dias de produto da Shein que entrou no Brasil. Isso é uma competição fortíssima para empresas como Renner, como Guararapes, como C&A. Então, é um cenário competitivo bastante desafiador, muitas dúvidas se essa remessa conforme vai ser revertido, e você tem uma dificuldade, a gente está falando em produtos que entram no Brasil pela Shein, que são 50% do preço do que custa numa Renner, numa C&A. É muita competição. Então, tem valuations, quando a gente olha para trás, a gente fala, nossa, mas Renner está negociando a esse patamar de valuation, é muito barata, mas você tem muita incerteza, sem falar nas questões tributárias. Na ponta oposta de varejo de moda, a gente pode citar Vivara. Vivara, ela é uma empresa que, lá atrás, lançou uma segunda marca, sempre operou num varejo de alta renda, com joias com um ticket, um preço muito alto, até que ela lançou a Vivara Life, numa camada abaixo, com produtos mais acessíveis para uma outra parcela da população, que traz um grande diferencial num segmento que já é bastante pulverizado. A gente tinha uma Pandora, mas é um segmento bastante pulverizado, que foi um dos pontos que a Sara mencionou, que é marca. Então, entre você comprar uma bijuteria de uma loja X ou você comprar uma bijuteria Vivara, então você tem um poder de marca muito grande, e o mercado tinha muita preocupação da canibalização que a Vivara Live ia ter na marca principal da Vivara, e isso se comprovou que era uma preocupação que não se concretizou na prática. Então, a gente tem, sobre pontas opostas, mesmo num cenário desafiador de crescimento econômico recente, onde o poder de renda foi comprimido, uma empresa que está crescendo muito, com um ROIC crescente,
né, com uma posição competitiva muito boa e que consegue navegar muito bem nesse cenário. Então, não basta só olhar, é corte de taxa de juros, então vou comprar varejo. Não, porque quando a gente olha no micro, você tem players dentro de um mesmo setor com desempenhos e com perspectivas muito distintas. Então, por isso que a análise específica de companhia a companhia é muito importante no investimento em ações. Só querendo complementar um pouco dessa questão do internacional, eu já estou bastante tempo numa mesa, né, e fazendo gestão, e é interessante que, quando vem um trainee, um estagiário começando na mesa, eu falo, começa a operar Treasury, o título público americano, começa a operar o dólar-euro e começa a operar o S&P. Então, é básico. Então, eu falo, já está sabendo? Já sabe para onde vai? E, na minha época, quando eu entrei, quando eu sentei pela primeira vez na mesa, o cara me deu o telefone e falou assim, você vai operar ouro. Na época era ouro. Olha que interessante, né? Então, mudou o parâmetro, mas, de fato, você tem uma referência internacional, né? Vocês falando dessa questão internacional, a gente tem que sair lá de fora, né? O prêmio de risco americano afeta tudo, né? E antes a gente falava do ouro, né? E assim, até complementando, né? Assim, a gente tem que olhar Estados Unidos, que obviamente é a maior economia do mundo, mas a China, como segunda maior economia do mundo, também é muito importante, né? A China crescia muito aí nos últimos 20 anos por estímulos e políticas. Hoje está um pouco mais difícil, né, acelerar a economia chinesa após Covid. Então, a economia chinesa também meio morna para mercados emergentes e para o Brasil é outro ponto a se monitorar também, né? Sem dúvida. Bom, acho que todas aqui estão se perguntando, né, qual o papel das ações na carteira individual, né? E quais as estratégias a gente pode usar. Acho que vamos começar pela Fabiana, depois também a gente se complementa. Vamos lá. Não, eu acho que eu até falei um pouquinho já sobre isso, né? Quando eu devo investir em ação? Puxa, será que eu tenho perfil para investir em ação? E hoje eu acho que é mais fácil da gente ter ajuda para responder um pouquinho essas perguntas. A gente chega, como eu disse, em qualquer escritório de agente autônomo. Antes você só tinha gerente do banco, né? O gerente ou a gerente do banco 10 anos atrás. E hoje você ia lá, sentava, estudava. Poxa, e como a Sara diz, né? O que é investir numa ação? Quando a gente pensa na ação, a gente pensa em crescimento. Eu acho que a Ana vai perguntar para a gente daqui a pouco. A Sara roubou o meu papel, que era Mercado Livre, que eu ia falar como um papel para investir. Que eu fiquei pensando ali, puxa, se eu fosse dar uma dica aqui, né, de uma ação só, para todo mundo que está nos ouvindo aqui hoje, eu falaria Mercado Livre. O Mercado Livre está na nossa carteira do BTG. Nós temos uma carteira de 10 papéis, todos os meses. Aqui convido a todos a seguir, é só entrar lá no YouTube, isso aí está disponível para todo mundo. E a Meli está lá há muito tempo. E quando a gente pensa, né, fala, por que eu, uma pessoa física, quero investir em ação? Por que eu vou colocar dinheiro lá no fundo da Sara, ou no fundo da Paula, ou no fundo da... O seu, não sei se está aberto, acho que está aberto, está aberto. Por que eu quero colocar... Bom, primeiro a gente tem que pensar a longo prazo, né? Tem que ter um pouquinho de estômago e a gente tem que pensar que é um investimento de longo prazo. Tem um ditado que fala, puxa vida, quando o meu funcionário ou o motorista de táxi vem perguntar para a gente de ação, vende. Porque não é assim. Então, acho que a gente tem que... Número 1, Paula, respondendo sua pergunta, pensar no longo prazo, né? Como escolher... Eu tenho esse perfil. Puxa, meu pai, de 85 anos, queria colocar dinheiro no fundo de ações. Falei, papai, não. Né? Aqui, você com 85, qual que é o teu horizonte aí de... qual a perspectiva de vida? Vamos colocar uma coisa um pouco mais segura? Não, minha filha, mas eu queria... Não, papai, não é assim. Dando mais exemplos simples e rápidos. Então, acho que a gente tem que pensar, né, quando a gente vai usar aquele dinheiro. Eu posso deixar aquele dinheiro aí aguentando solavanco, como a Sara acabou de dar o exemplo. Poxa, 2019 para cá, teve Covid, teve guerra, teve, né, invasão Rússia, Ucrânia, né? E a Bolsa no Brasil subiu 20 e poucos %. Então, ter esse estômago, ter essa visão de longo prazo, eu acho que é, número 1, a coisa mais importante, né? Número 2 procurar uma ajuda, que hoje a gente tem muito, né? Com todos os bancos, com todas as plataformas digitais, a gente tem ajuda para saber qual é o percentual da tua carteira que você pode investir em ações.
Obrigada. Bom, já estão dando as dicas aqui, então dando já as vamos para as dicas e para as perguntas, é isso? Obrigada pela apresentação, muito esclarecedora. Meu nome é Cláudia, e minha dúvida é a seguinte, nós estamos falando de renda variável, né, nesse painel. Dado o cenário atual nos Estados Unidos, de juros que não necessariamente estão pausados ou em queda, a tendência de alta, inclusive com o barril do petróleo chegando perto do 100, nesse momento, no curto prazo, de 6 a 9 meses, faria sentido, e aqui é meio advogado do diabo, né? No sentido de estar em renda fixa, dólar, porque isso, na verdade, é aquele movimento de flight to quality. Está dolarizado e ainda em dólar ganhando 5% a 7%, dependendo da situação. Qual que seria a posição de vocês em relação a isso? Então, eu estou me contrapondo em relação à renda fixa, né? A renda variável. Quando eu falo renda fixa, dólar mais 5% a 7% em um ano. Eu acho que o ponto aqui é o ponto da diversificação, né? Eu acho que você ter uma parte do seu portfólio em dólar faz todo sentido, né? E faz sentido, sim. Então, compor com uma parte da carteira em dólar, somente títulos high grade nos Estados Unidos, tem coisas pagando 7%. Faz sentido, sim, concordo. Você pega a NTNB, que é a parte da liquidez do investidor, você ter um pouco da liquidez em NTNB pagando 6%, né, faz sentido. Papel incentivado, olhando hoje para os próximos 2 anos, também faz sentido. A gente vai ter aí a tributação de fundo exclusivo e papéis incentivados vão navegar muito bem, porque vai ter entrada, tanto para incentivados quanto para fundo de previdência, e a parcela em ações. Tá? Então, vai depender um pouco desse perfil do investidor, se é um investidor mais conservador ou perfil mais moderado, né? Quanto que você pondera. Mas, sim, na parcela de dólar, faz, sim, sentido você ter um high grade americano. E só complementando, assim, é muito o que a Paula falou, é diversificação. Eu acho que o que eu faço com o meu dinheiro é o que eu faço com... Aliás, todo o meu dinheiro está nos fundos. Mas a Bolsa está muito barata. Assim, eu acho que de todas as classes de ativos, a Bolsa, sem dúvida, e principalmente a Bolsa brasileira, é a mais barata do mundo. Então, vale a pena ter alguma coisa em bolsa, além desses outros ativos que também são bons, né, como o dólar, como o petróleo e como os juros, porque as coisas viram muito rápido. E no nível de valuation como está, se a gente começar a ver dados mais favoráveis nos Estados Unidos, a chance do mercado reverter rapidamente e você perder um pouco dessa jornada pode acontecer. Então, você tem que ter alguma parcela para se beneficiar desse movimento, que tem uma probabilidade de acontecer, mas você tem que respeitar essa diversificação. E eu falo isso porque é recente. A gente estava exatamente nesse mesmo ciclo em 2002. Né? A Bolsa Americana estava caindo, assim, era um raio pulverizante, porque o Greenspan estava estrangulando a economia, levando o juro também para perto de 5%, até que chegou um momento que ele falou, parei. Quando ele sinaliza que parou, os mercados começam a antecipar que o próximo movimento é de corte. Tanto o Ibovespa quanto o S&P, naquele momento, fizeram a mínima na mesma semana. Depois dessa sinalização do Greenspan, a Bolsa subiu 100% em dólar em 2003. E o mercado antecipa isso. Então, se assim, o nosso trabalho é prever o futuro, a gente não está olhando a fotografia de hoje. Hoje a gente olha meio que para se proteger, ali como é que a gente se defende. Mas o nosso trabalho é prever exatamente isso. Quando que a gente vai ver algum dado que vai sinalizar que o Fed vai parar? E aí o mercado vai se posicionar comprando. Então, se você já está com um pouquinho de pé na Bolsa, você captura desde esse início de ciclo, né? Tinha. A gente tem uma segunda ali. Referente ao varejo, hoje, depois que houve aquele escândalo das Americanas, onde o balanço não condizia com a verdade, para mim é muito difícil aplicar em bolsa e no varejo hoje, né? Por causa disso, eu acho que isso não pegou muito mal, né? Eu acho que para bastante coisa. E isso tem intervido de alguma forma na bolsa?
Na verdade, a questão de lojas americanas foi uma questão pontual da empresa, não foi referente ao setor. O que está acontecendo, né, no setor de varejo, e complementando o que a Sara falou sobre o Mercado Livre, né, hoje você tem uma questão de efeito rede no Mercado Livre. Né? O que é o efeito rede? Quanto maior o número de vendedores que você tem plugados na plataforma, maior é o número de compradores que você atrai, e esse efeito se retroalimenta. Né? O grande pulo do gato do Mercado Livre, também complementando o que a Sara disse, foi o investimento em logística. Né? A conversão de uma venda, né? É estimado que você consegue converter 50% mais a venda se o shipping, né? Se você recebe o produto em 1 ou 2 dias, ao invés de 3 a 4 dias. Então, hoje, o consumidor, principalmente depois da pandemia, ele foi muito sensível a isso. E o grande pulo do gato do Mercado Livre foi não depender mais do correio e investir na logística própria. Né? E aí, o Mercado Livre hoje está capitalizado, o Mercado Livre tem um número gigante de vendedores, hoje ele tem um sortimento muito grande. E o que acontece, e eu digo por experiência própria, e Mercado Livre também está na minha carteira, como uma das principais posições, você vê que é uma unanimidade aqui, as pessoas pararam de pesquisar os produtos no Google. As pessoas entram direto no Mercado Livre para procurar um produto. Por quê? Porque a facilidade de você, com um clique, você acaba e finaliza aquela compra, ao invés de você ter que fazer um cadastro no site, ou ter que preencher os dados do cartão de crédito, que já mudou. E aí, o Mercado Livre é muito eficiente e está crescendo em questões de pagamentos, de banking, de todos os serviços. Então, o Mercado Livre está nadando de braçada e está estrangulando os competidores que estão muito alavancadas, com margem muito comprimida. Então, são questões competitivas que hoje dizem muito mais a respeito do desempenho das ações do que uma questão específica contábil de lojas americanas, que foi específica da companhia, da gestão da companhia e de uma opção da companhia de contabilizar daquela forma por uma série de problemas éticos que aconteceram lá. Meninas, eu vou liberar uma última pergunta, porque já está com o microfone na mão, mas aí a gente encerra. Não? Tá bom? Então tá, a gente vai encerrar. Então, muito obrigada. Vamos sair de um painel só de mulheres para mais um painel só de mulheres.